Uma boa noite a todos. Eu agradeço aqui o convite para participar mais uma vez aqui com a mesa da UF, um debate que tem um alcance nacional, né? Então, nós aqui na Faculdade de Engenharia, temos muito prazer em receber esse debate plural, vai tentar lançar luzes diferentes ou amplos sobre um problema que não é sempre um problema complexo e aonde os veículos de comunicação de massa têm atuado, muitas vezes, de uma maneira até certo ponto parcial, né? Não deixando a sociedade totalmente informada sobre as questões, principalmente positivas, que serão negadas, né, por esses jogos. Eu vou procurar ser breve aqui, para não tomar muito seu tempo, e me concentrar em alguns aspectos de caráter mais geral, mas que eu julgo que serão importantes para a continuidade do debate. A primeira coisa que eu queria lembrar a todos é que a Copa do Mundo de 2014 no Brasil é um episódio da história brasileira, e não ao contrário. Apesar do ano ser um ano importante, nós vamos viver intensamente as emoções dos jogos aqui na nossa casa, onde nós receberemos gente de todo lugar do mundo, onde o Brasil estará no centro das atenções internacionais. Então, nós não podemos esquecer que tudo que acontecerá nesse ano será uma gota d'água dentro da história do nosso país. Portanto, o sucesso ou o fracasso, seja da seleção, seja da percepção da comunidade internacional a respeito da nossa capacidade de enfrentar os nossos problemas, ele é parcial, provisório e não corresponde ao diagnóstico definitivo sobre o que nós fomos, somos ou seremos. O segundo ponto que eu queria lembrar para vocês é o seguinte: nós não estamos falando de algo que se trata de um parque de chuteiros. Já era para fazer uma comparação com esse tempo, mas certamente na tarde, quando era garoto, muitos de vocês já eram nascidos. Mas o sentimento geral da nação era o sentimento de que aquele grupo de 11 ou 22 jogadores ia nos representar num processo de concorrência internacional acirrado, que é onde nós tínhamos boas chances de nos sagrarmos vencedores como nação. Eu quero dizer para vocês hoje que a nossa sociedade, lá fora, 2014, já está madura o suficiente para perceber que não se trata de uma parte de chuteiro. Em última instância, é um conjunto de interesses organizacionais, corporativos. Os jogadores são jogadores profissionais que simplesmente estão reunidos sobre cores que lembram a bandeira nacional. Não é uma seleção do Brasil, estrito senso, mas é um time provisório, profissionais, que nós estamos levando lá para jogar um jogo esportivo sem maiores consequências para nenhum dos países envolvidos. Nem os países desenvolvidos serão menos desenvolvidos, nem os subdesenvolvidos se desenvolverão a partir do resultado da Copa do Mundo. Então, muitos têm argumentado que esse ano é um ano atípico, que, dado que fala para aqui, a influência sobre as eleições pode ser. Eu não acredito. Não acredito. De maneira nenhuma. Eu acho que nós estamos maduros para entender o que se trata. Bom, dito isso, eu queria fazer algumas comparações aqui com 1970. Particularmente porque em 1970 nós éramos 90 milhões de brasileiros, né? Desses 90 milhões, 50% moravam em cidades, no ambiente urbano, e 50% moravam no campo, muitos sem eletricidade, uma vida ainda campesina. Quando nós olhamos para 2014, nós vamos ver que a nossa população hoje atinge cerca de 200 milhões de habitantes, aonde 86% estão na cidade. Então nós estamos falando de uma população urbana de 170 milhões de pessoas. Gente, 40 anos, nós saímos de uma população urbana de 45 milhões de habitantes para uma população urbana de 170 milhões de habitantes. Durante este mesmo período, não tivemos investimentos correspondentes a este enorme processo explosivo de aumento da convivência humana nos espaços restritos urbanos. Em 1970, boa parte dos projetos, grande envergadura para a nossa sociedade, eram decididos dentro de escritórios, lá em Brasília, que reuniam meia dúzia de burocratas e que, partindo do princípio de que compreendiam a realidade brasileira, eram capazes
capazes de fornecer soluções dentro de escritórios fechados. Nós hoje não vivemos nessa situação. A sociedade brasileira hoje é capaz, no ambiente democrático, de se organizar e colocar os projetos que estão sendo apresentados sob escrutínio. Todo o processo de verificação social, os custos, o andamento das obras, os programas, o bom uso da tecnologia de engenharia, hoje é monitorado pela sociedade, através dos seus órgãos de controle. Então, nós não estamos dentro do mesmo ambiente que estávamos em 1970. Por que isso é importante? Porque naquele momento, como hoje, nós vivíamos um processo de desenvolvimento econômico acelerado. O Brasil crescia, acelerado. Alguns vão dizer, mas poxa, 2% do ano não vai acelerar. O crescimento, ele é a medida de mudança relativa das sociedades, umas em relação às outras, na hierarquia internacional. Como países que crescem durante muito tempo aceleradamente, tendem a mudar a sua posição na hierarquia internacional. Naquele momento, como hoje, nós em termos relativos estávamos crescendo muito aceleradamente. Então é natural que essa comparação seja uma comparação boa, porque nós estamos tratando de um conjunto de projetos de grande envergadura dentro do ambiente de elevado crescimento. Qual é a diferença fundamental que eu quero atacar aqui? Eu quero me concentrar nessa questão, que é a questão da industrialização. Né? Quando a gente olha para os anos 70, o Brasil crescia centrado no processo de industrialização. Ou seja, quem puxava o crescimento brasileiro eram os investimentos industriais, as grandes corporações, né? Finalizando aí uma etapa do processo de industrialização brasileira que não tinha sido completada após os anos 50. Estudo básico, metal, vocês conhecem a história. Esse processo de investimento foi um processo coordenado entre o grande capital e os militares. E, portanto, era um conjunto muito pequeno de grandes projetos de investimento, articulados, muito pouca gente também. Ocorre que, naquele momento, a industrialização foi fundamental para o nosso deslocamento histórico. Porque nós conseguimos constituir e manter o país postos de qualidade, postos tecnológicos, que tem explicado em grande medida o aumento da complexidade da nossa sociedade desde então. No entanto, quando a gente olha para hoje, infelizmente, nós reconhecemos que o processo de industrialização não avança do jeito que nós gostaríamos. Boa parte do crescimento econômico que ficava nos últimos anos se deve, grande medida, à recomposição de salário e renda do emprego. Né? Muito mais do que o encadeamento do processo de industrialização vigoroso. Isso é um problema? Em parte, sim, porque o legado do ciclo político e econômico que nós estamos vivendo hoje pode ser ameaçado em face de uma alavanca poderosa que está faltando na equação, que é o desenvolvimento da industrialização brasileira. E como explicar isso? Como nós vamos explicar que estão presentes os grandes projetos de engenharia, estão presentes as demandas por máquinas, equipamentos, pessoal qualificado, e ainda assim nós não estamos da mesma maneira que nos encadeando na industrialização. Existem três razões, muitas razões, eu forneci três aqui, que são as principais. A principal delas é o dólar. Infelizmente, nós vivemos um ambiente macroeconômico hoje, isso não se deve ao governo brasileiro, se encontra num contexto internacional hoje, onde muito pouca liberdade há para os fundadores e implementadores de política pública. E nesse contexto, nós estamos sendo, junto com os países, forçados a entesorar uma quantidade razoável de dólares na nossa reserva e ainda assim sofrer pressões cambiais para a valorização do real. Vocês sabem que, diante desse contexto, os importados ficam mais baratos e os exportados ficam muito caros. Então, o Brasil tem recebido investimentos industriais enormes nos últimos anos, mas esses investimentos estrangeiros, eles têm se localizado muito nas últimas franjas da cadeia produtiva e está na interface quase com o consumidor final, e, portanto, são muito bons no processo de montagem, de sócio, sempre, de parte para esses componentes desse sistema. A questão crucial, com esse dólar, aqueles fornecedores brasileiros, pequenas e médias empresas, industriais, engenharia, inovação, tecnologia, que antes serviam à indústria brasileira, com a chegada desses investimentos estrangeiros, vão sendo substituídos por fornecedores estrangeiros.
Então a nossa industrialização tem sido uma industrialização contraditória. Ao mesmo tempo que nós temos sido capazes de gerar bons postos de trabalho na indústria, ao mesmo tempo que nós estamos destruindo postos de trabalho por elevado poder tecnológico, naquelas empresas que são muito importantes para nós e reúnem a burguesia nacional. São as pequenas e médias empresas de capital nacional. Eu quero me referir aqui ao segundo ponto, na minha opinião, tem sido um obstáculo ao retomada da industrialização brasileira na conjuntura, que é exatamente a mudança do conceito que é a capital nacional na Constituição brasileira promulgada em 88. Em 88, nós tínhamos um conceito que foi inspirado na moda ali Sobrinho. Eram 3 critérios para ser definida a capital nacional. Ela tem que ser localizada no Brasil, certo? Ela tem que ter controladores, donos, residentes do Brasil, família brasileira, e a decisão tem que estar no Brasil. Esse conceito foi firmado na Constituição de 88 e removido da Constituição em 1995 como uma emenda constitucional na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Desde então, as instituições públicas de governo, incluindo o BNDES, o FNEC, Caixa Econômica, Banco do Brasil e as demais, têm encontrado grande dificuldade em chegar nessas pequenas e médias empresas, pela fragilidade delas atuais. Elas têm dificuldade de fornecer garantias, dificuldade de acesso a crédito, dificuldade de demonstrar números, reunir recursos. Então, essas empresas têm sido preteridas no acesso financeiro em relação ao grande capital. Então, não temos nada contra o grande capital, nada contra o capital estrangeiro. Aliás, o Brasil é um país aberto desde sempre o capital industrial. As primeiras verbas de internacionalização industrial chegaram no Brasil em 1910, com a Coca-Cola, com a Ford, mas estão todos aí. Nós nunca colocamos obstáculo para a indústria nenhuma vir para o Brasil. Mas como é que dizem que o Estado brasileiro é um Estado protegido? Não protegia nada. O que protegia a nossa indústria sempre foi o câmbio. Assim como nesse momento tem sido agora. Então, mudando novamente, existe um projeto de lei que já está sendo encaminhado no Congresso Nacional para rever esse conceito de capital nacional e resgatar aí a importância da burguesia nacional. Em 1970 também, eu estou caminhando aqui, mas não vamos tomar muito tempo, nós tínhamos uma característica que hoje faz falta e que vai exigir de nós um grande esforço político, que é a ideia de coordenação entre os entes federais que dispõem do orçamento consolidado e poderoso e os entes subregionais, que aqui eu me refiro principalmente a estados e municípios. Na década de 70, governadores eram escolhidos indiretamente num processo conhecido como biônicos. Esses governadores escolhidos indiretamente eram uma confiança dos elementos do núcleo político do governo federal. Então a coordenação política entre Estado, município e governo federal era dada. Hoje nós vivemos num ambiente de democracia onde isso tem que ser construído socialmente. Então eu queria deixar aqui uma mensagem para os brasileiros, para os nossos estudantes, de que a classe política brasileira hoje tem uma importância como nunca teve na nossa história, que é colocar energia política para a formação de um pacto que permita que o Brasil siga dentro de um projeto de longo termo. Isso envolve uma visão suprapartidária. E na Copa do Mundo nós conseguimos sucesso. Eu já vou. O projeto brasileiro, portanto, hoje não é dado por uma doutrina de segurança nacional. Ele é construído, mal ou bem, por nós brasileiros. Eu diria que no atual Estado, na nossa recomposição do caminho democrático, da trajetória democrática, nós estamos esboçando esse projeto. Ele não é um projeto pronto, nem deve ser. Mas pelo menos hoje os brasileiros já começam a ter uma ideia de para onde nós devemos seguir. Devemos seguir valorizando o salário, a renda, o emprego de boa qualidade. Devemos seguir incluindo as camadas que foram excluídas nos últimos anos, portanto, o crescimento de inclusão social. E nós devemos fazer esse processo de crescimento um processo de crescimento federativo. Não se pode esquecer nenhum Estado, nenhum município. Então, naturalmente, isso exige um processo de negociação onde se abre mão de interesses, em nome
todos. Na década de 70 foi possível se dar o último suspiro dos investimentos que hoje o trabalho fala com enormemente na cidade brasileira. Eu falava agora há pouco que era de 45 milhões e hoje 170. Pois bem, senhoras e senhores, mas são exatamente esses investimentos que hoje estão gritando a nossa volta. Mobilidade urbana, saneamento básico, educação básica, saúde. Esses temas são todos eles de alçada por prefeitos e governadores. Desde a década de 90, seguiu-se uma ótica estritamente financeira, achou-se por bem cunhar o termo de responsabilidade fiscal. Pois bem, nós atingimos um determinado momento da nossa construção histórica e não realizar esses investimentos se constitui irresponsabilidade fiscal. Então é por essa natureza que nós vamos ter que construir os entes federativos subregionais um caminho onde a gente possa realizar finalmente em grande escala esses investimentos. A Copa como a primeira experiência disso. Quais são, portanto, os legados da Copa? Eu escolhi aqui dois. O primeiro deles é a aceleração de um conjunto de investimentos integrados dentro do processo de planejamento, algo que aconteceria provavelmente de qualquer maneira. Ou nós não vamos investir mais em saneamento, educação, mobilidade urbana. Então a Copa do Mundo nos deu uma boa justificativa internacional para gastar e, com isso, iniciar um processo coordenado de investimento em grande escala e veio de encontro às necessidades dos grandes centros urbanos e grandes centros urbanos. Então, o primeiro legado da Copa é esse. Não é nada maravilhoso, mas é importante. Ele acelerou algo que só aconteceria no tempo mais distante. Essa aceleração foi feita com base no pacto político, construído com energia política. Eu fico muito chateado quando na televisão eu vejo se falando mal dos políticos brasileiros. E aqui eu quero defender essa causa. A nossa classe política em 1930 já tinha um código de águas, já tinha um código florestal. Nós hoje temos metas climáticas que o país desenvolvido não tem. Nós hoje temos legislação de direitos humanos que poucos países do mundo contam. Nós hoje temos uma comissão da verdade que consegue resgatar o passado sem abrir feridas sociais. Então a sociedade brasileira é uma sociedade muito madura e que, de certa maneira, hoje está pronta para escolher a sua classe política e cobrar dela um trabalho que tem que ser feito. É um trabalho de coordenação, um ambiente de divergência de interesses e opiniões. Ao lado desse legado, eu nomeei o segundo ao longo da falação, que é essa experiência de articulação republicana. Mas eu aqui queria fazer uma ressalva, certo? A experiência da Copa do Mundo era uma experiência limitada, e a meu juízo também os projetos de energia, porque a frente de obras verificou-se insuficiente em base do tempo passado. Quer dizer, quando a gente olha para trás dos 5, 6 anos, eventualmente o Brasil devia ter uma frente de obras 3 vezes, 4 vezes essa que nós estamos trabalhando hoje. E por que isso? Porque o tempo de maturação dos projetos também é muito mais longo. A democracia, ao mesmo tempo, traz benefícios para a identidade pública. E hoje, para um projeto de engenharia de grande envergadura se verificar, ele tem que atender um conjunto muito grande de restrições ambientais, sociais, caráter de patrimônio histórico, que faz com que as obras no ambiente urbano sejam muito mais caras e, até certo ponto, incertas nos seus custos. Eu não estou dizendo aqui que a corrupção é certa, eu não estou falando nada disso. Eu só estou dizendo que para um projeto como esse que nós vivemos na Copa do Mundo, a corrupção é ínfima perto do valor do investimento. E outra coisa, corrupção existe em qualquer lugar do mundo. Nós não devemos cair no campo da sereia dos interesses financeiros e defender que é melhor não realizar as obras para que não ocorra corrupção. Esse é um raciocínio falsificado. Nós dispomos de TCU, CGU, nós dispomos de outros órgãos de controle que estão aí institucionalmente vivos.
dando um nó para o nosso próprio cadastro. E por quê? Porque o TCU do CGU, hoje, reúne em série muito bons. As novas gerações são muito técnicas, muito boas de análise. Só que eles estão sendo chamados para entrar na obra durante a obra. Então, volta e meia, nós vemos o TCU e a CGU parando, atrasando as obras, exigindo comprovações e coisas que às vezes não são da prática de engenharia, porque estão preocupados com o risco do desvio. Nós aqui estamos defendendo que a atuação dos órgãos de controle deva se dar ao final das obras. E aí se apure as responsabilidades humano-militares. Os responsáveis devem ir para a cadeia e praça pública. Mas enquanto as obras estiverem se desenvolvendo, nós temos que zelar pelos programas e pelos recursos sociais. Esse sim tem sido muito elevado. Vou ficar por aqui e vou passar a palavra para o Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui participando desse debate. Também representando aqui a nossa faculdade, a nossa nova faculdade, da Faculdade de Turismo e Hotelaria, e falar de um tema que é um tema importantíssimo para o Brasil nesse contexto atual, né? A minha apresentação, a minha fala vai no sentido de uma abordagem mais macro, né, em relação os impactos da Copa do Mundo, quais são os impactos, não só os impactos positivos, mas os impactos negativos, porque na literatura, na verdade, até a década de 90, na verdade havia uma percepção até de que esses eventos provocavam mais impacto negativo do que positivo. Depois das Olimpíadas de Barcelona de 92, na verdade, você teve uma mudança assim, na forma de pensar, na forma de pesquisar esses eventos, percebendo não só os impactos negativos, mas também os impactos positivos. Então, na verdade, aqui a minha fala vai no sentido de apresentar alguns impactos positivos e falar um pouco também sobre os impactos negativos. Dado que a minha formação eu sou professor de Economia do Turismo, então, na verdade, a minha fala vai no sentido de priorizar um pouco mais a área da economia. Bom, para começar o evento, na verdade, em relação à captação desse evento, só para fazer uma referência, situar, né? O evento foi captado em setembro de 2007, quer dizer, a gente teve muito tempo para se preparar, setembro de 2007, só que houve um período em que as cidades apresentaram, né, a candidatura em relação à possibilidade de ser sede da Copa, sede do Mundial, e somente em janeiro de 2010 foram escolhidas as 2 cidades sedes da Copa do Mundo. Aqui, no caso, a imagem da escolha do Brasil, aqui a festa, inclusive eu peguei essa foto, se o Romário estiver olhando isso, logicamente também vai gostar, porque ele tem falado muito contra a Copa do Mundo, mas nessa foto mostra que ele estava presente, apoiando a captação desse evento. É um evento que tem os impactos positivos, e os impactos positivos, como eu vou apresentar para vocês aqui, depende muito da capacidade de planejamento, de investimento, da capacidade da organização do evento. Então, é uma coisa que não depende da FIFA, mas depende de quem está organizando o evento, que no caso é o Brasil. E aí, a primeira questão que aparece, assim, uma visão mais política do que uma visão da percepção em relação à importância do evento, foi a ideia política de contemplar todas as regiões do Brasil no processo da organização da Copa. Quer dizer, e aí você, logicamente, o custo vai aumentar. Então você tem a região norte, né, representada aqui por Manaus, Salvador, Natal, Fortaleza, Recife, região Nordeste, Brasília, Cuiabá, região Centro-Oeste, Curitiba, Porto Alegre, região Sul, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, região Sudeste. Quer dizer, todo mundo contemplado, todo mundo feliz para organizar a Copa. Então aí, logicamente, que quando você, pela primeira vez na organização do evento, você tem 12 cidades sede. O país que teve um número maior de sedes foi a África do Sul, com 10 cidades. Então o Brasil resolveu
duas cidades. Mais investimento, mais gasto, logicamente. Em relação à questão dos impactos, a abordagem dos impactos desses eventos, em geral, são divididos em três fases. Né? A fase preparatória do evento em si, que é a parte dos investimentos, a parte do evento, do momento da realização do evento, e a parte do legado. Quer dizer, então, quando você faz uma abordagem tanto das Olimpíadas, grande evento esportivo, como a Copa do Mundo, essa abordagem é a abordagem de olhar para o pré, durante o evento e o pós-evento. E, logicamente, que o impacto depende muito da capacidade, como eu falei, de planejamento de quem está recebendo o evento. Por que as Olimpíadas de Barcelona de 92 é sempre uma referência em relação à forma de organização de evento, em relação ao legado? E o Barcelona, até hoje, colhe frutos exatamente da realização desse evento lá em 92. Porque souberam planejar, souberam chamar a população, definir o que era prioritário para a cidade, então souberam se organizar para que o legado fosse o legado que eles têm até hoje. Os impactos, logicamente, que dependem da capacidade de planejamento, e a questão, por exemplo, em relação aos investimentos. Quer dizer, os investimentos, logicamente, muitos investimentos, como até o professor mencionou, são antecipados. Quer dizer, até quando falamos, por exemplo, nós, pesquisadores, quando nós estudamos, por exemplo, a Copa do Mundo, Japão, Coreia, foi 16 bilhões de dólares. A Copa do Mundo, no caso da Alemanha, foi de 6 bilhões de dólares. Copa do Mundo 2006. Copa do Mundo 2010, na África do Sul, teve um gasto total de 8 bilhões de dólares. A Copa do Mundo no Brasil tem um gasto estimado, ainda, 25 bilhões de dólares. Aí você olha e você pode, a princípio, na verdade, você fala o seguinte: a princípio você olha para esse grupo e você fica espantado. Como é que eles conseguem organizar uma Copa gastando menos do que a gente, ou até metade. O Brasil gasta 4, 5 vezes mais do que os outros países gastando para organizar a Copa. Mas aí a gente, quem é pesquisador, tem que procurar essas respostas. A gente, na verdade, você tem que ser imparcial, buscar respostas para justificar esses números. E as respostas em relação a esses números, na verdade, estão associadas no caso, ao processo de desenvolvimento. Quer dizer, o Brasil, na verdade, carece de uma série de obras de infraestrutura, carece de uma série de obras em relação à parte de aeroportos, portos, etc. A questão da qualidade de serviço, capacitação. Então, o Brasil, na verdade, ele tem a necessidade desses investimentos maiores. Por exemplo, quando você olha para a Alemanha, por exemplo, a Alemanha organizou uma Copa e gastou 6 bilhões de dólares. Gastou 6 bilhões de dólares porque a Alemanha é um país desenvolvido e preparado para a realização de qualquer evento. Ele vai ajustar aqui e ali, mas o estádio tem, a infraestrutura tem, mobilidade urbana tem, tecnologia tem, então tem tudo. Então, na verdade, você não precisa gastar tanto para preparar o país para receber o evento. Diferente do Brasil. Quer dizer, o Brasil, na verdade, você tem essa necessidade de um investimento maior no sentido de preparar. Eu não quero aqui me posicionar, fazer juízo de valor, dizendo que não, poderia ser menos ou poderia ser, no caso, poderia ser menos do que os 25 bilhões de dólares que está na matriz de responsabilidade. Eu não posso falar isso porque eu não sei, na verdade, em relação às obras em andamento, qual é a eficácia e a eficiência dessas obras, em termos de uso de recursos. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: no caso específico do Brasil, há uma necessidade maior de investimento, principalmente nessa fase pré-evento, que é a fase preparatória para a realização do evento. Aqui eu trouxe aqui algumas informações em relação à matriz de responsabilidade, né? No caso, essa matriz de responsabilidade, por exemplo, mobilidade urbana, aeroportos, portos, e só olhando aqui, eu queria só
colocar essas informações aqui para mostrar para vocês o seguinte: olha, do que foi planejado, do que foi executado até agora. Esses dados são dados no início desse mês, agora, no mês de março, mostrando o seguinte: olha, mobilidade urbana, 7% do que foi planejado foi executado até agora. É um problema da FIFA? Não. É um problema da administração pública, é um problema da gestão. Então, por isso que a gente tem que saber assumir, e nós precisamos assumir os nossos erros para que possamos corrigir. Nós não podemos jogar a culpa para quem não tem a culpa, no caso a FIFA. No caso, por exemplo, aeroportos, 37% das obras planejadas lá em 2010 foram realizadas até agora. No caso específico dos portos, 17%. Se a gente olhar outras obras, na verdade, a gente tem estádio ainda sendo acabado para o Mundial, que começa em junho. Então, quer dizer, significa o seguinte: é uma questão da gestão, uma questão da incapacidade de planejamento. É uma questão da gestão pública brasileira, não é uma questão da FIFA. A FIFA, e sempre a gente tem que lembrar o seguinte: a Copa do Mundo é um evento da FIFA no Brasil. Por isso que a gente tem que entender o seguinte: olha, quando você se prontifica a receber o evento, você sabe que todos os direitos comerciais e todos os contratos de publicidade são da FIFA. Porque o evento é de quem? O evento é da FIFA. Então, na verdade, isso que não ficou muito claro no início, as pessoas, às vezes, a gente, ou quem pesquisa, logicamente que sabe, mas a população no geral não tem essa percepção de que, na verdade, não é um evento do Brasil, é um evento da FIFA no Brasil. Então, nesse caso, os benefícios, a FIFA divulgou, por exemplo, o resultado operacional do ano passado, do ano passado, em relação à Copa do Mundo, um lucro extraordinário. Mas o lucro é o quê? Os contratos que a FIFA então tem com patrocinadores referente à Copa do Mundo. Eu tenho que acelerar um pouco. Impactos dos investimentos. Os investimentos têm alguns impactos sobre a economia nacional, o aumento da competitividade do Brasil, em relação à parte da economia, do transporte, mobilidade, tecnologia, telecomunicações, etc. A questão do aumento da competitividade turística, porque eu tenho pesquisado um pouco mais, da competitividade do Brasil, quer dizer, esses investimentos podem tornar o Brasil mais competitivo em termos da capacidade de atrair turistas internacionais, melhoria de serviços, outra questão importante, é uma possibilidade de você melhorar os serviços oferecidos, melhoria da infraestrutura no geral. Quer dizer, só alguns impactos desses investimentos, mas esses impactos são impactos potenciais. Se vai acontecer ou não, se vai ser efetivo ou não, depende exatamente da capacidade de planejar e executar as obras necessárias para que você possa melhorar a sua competitividade. Em relação a durante o evento, tem um impacto durante o evento, são os gastos do consumo das famílias, na verdade, se tem um aumento do consumo das famílias. Quer dizer, se a Copa do Mundo fora do Brasil, as famílias já aumentam o consumo, imagina a Copa do Mundo no Brasil. Quer dizer, então, na verdade, você tem um aumento do consumo, um aumento de fluxos turísticos, não só nacional, como internacional, o que a gente tem pesquisado lá na Faculdade de Turismo e Hotelaria. Bom, em relação ao período pós-evento, no legado, quer dizer, esse legado, mais uma vez, é um legado que depende também, vai depender do planejamento antes do evento, do planejamento do período pré-evento. Instalações esportivas, por exemplo, quer dizer, a gente não pode construir um estádio às pressas e acabou a Copa, daqui a um ano você tem problemas em relação à estrutura física daquele espaço. Promove, vai estimular a economia, fomenta a construção civil, no caso, você na área de engenharia, por exemplo, vão pegar, na verdade, o mercado já é um mercado aquecido, mas com a Copa, com as Olimpíadas, você vai ter um mercado mais aquecido ainda, então vocês têm que acelerar para terminar o curso e entrar no mercado de trabalho, pegar essa onda positiva que temos hoje. E incremento em relação ao turismo depende da imagem que o Brasil vai passar durante o evento. Quer dizer, o Brasil, na verdade, eu sempre falo que o
Brasil tem uma imagem não muito boa, muitas vezes é uma imagem da história, histórica, no caso do Brasil também. Eu acho que a mídia brasileira contribui muito com isso, principalmente lá fora. Quem viaja, por exemplo, se você viaja, você vai lá fora, você liga no canal do Brasil, muitas vezes a maior parte das notícias que passam lá é assalto. É assalto, é sequestro, é morte, essas coisas. Tudo negativo passa por fora do Brasil. Raramente você vê as coisas ruins, por exemplo, dos Estados Unidos, eu tenho certeza que tem, não passa na CNN, não passa a BBC, não passa as coisas ruins da Inglaterra, mas no caso do Brasil, piores coisas você tem passando lá fora. Lógico que passa de imagem, essa Copa do Mundo pode ser um momento para você tentar melhorar a sua imagem. Aqui só alguns dados em termos de impacto, eu vou passar por esses dados. Eu só queria falar sobre impactos negativos, porque tem impactos negativos, tem impactos positivos, dependendo do planejamento, tem impactos negativos. O impacto negativo é o custo de oportunidade do evento, dos investimentos. Isso está relacionado a recursos que poderiam ser utilizados, considerados na economia. Recursos que poderiam ser utilizados em outros serviços, como coloca a população em relação à saúde, educação, estão sendo utilizados para a preparação para o evento. Então, na verdade, você tem um custo de oportunidade que é natural. Quer dizer, na verdade, se você utiliza de forma eficiente esses recursos, pode ser que o custo de oportunidade não seja tão alto assim. Porque, na verdade, você fala o seguinte, olha, muitas vezes o problema da escola, falta de merenda, etc., é um problema dos recursos que estão indo para as obras da Copa? Não necessariamente. Eu costumo dizer que o Brasil não é um problema de recurso, é um problema de mau uso do recurso e de desvio do recurso. Esse é o problema do Brasil. Não existe não é um problema de você olhar para o problema de falta de recurso, falta de dinheiro. Recursos, a gente sabe que tem vem da área da economia. A economia é uma ciência da escassez, o uso eficiente dos recursos. Mas isso é o que nós precisamos, principalmente na questão da gestão pública. Então, a questão do custo de oportunidade, a questão das desapropriações no geral, quer dizer, famílias que têm que abandonar o espaço onde viveram há vários anos para que passem uma estrada, para que o estádio possa ser construído. Então, são impactos negativos. E, em geral, quer dizer, os maiores perdedores, aí tem uma discussão sobre quem são os ganhadores, quem são os perdedores. Os maiores perdedores é a classe de renda baixa, que acaba perdendo, não tendo tanto benefício como é o caso da classe empresarial. Vou finalizar, quer dizer, para finalizar minha fala, depois estarei aberto a perguntas, que a Copa do Mundo é um evento da FIFA no Brasil e os impactos desse evento dependem da capacidade da organização, no caso, tanto público, principalmente público, em termos de direcionamento dos investimentos, em relação à capacidade para, no caso, definir o que é prioritário para a sociedade. Então, esse seria, na verdade, a minha fala, dizendo que temos impactos positivos e, por outro lado, vai ter impacto negativo. Quer dizer, não existe aquela coisa, não existe nenhum investimento ou nenhum evento que não tenha um efeito colateral. Vai ter efeito colateral, você vai ganhar de um lado e perder do outro lado. O que você tem que fazer é exatamente buscar o equilíbrio. Então, essa é a minha fala, depois eu estarei aberto aí para responder perguntas de vocês. Boa noite a todos, eu sou a Manuela, sou professora da Faculdade de Turismo e Hotelaria e sou coordenadora do curso de hotelaria da UF. Minha formação é tanto na área de turismo, sou turismóloga e também sou socióloga. Eu queria iniciar aproveitando a fala do professor João para reforçar essa questão de que a Copa do Mundo é um evento da FIFA, ele não é um evento do país.
Nesse sentido, desde o momento em que é escolhida a cidade sede, a FIFA já envia a empresa para contrata para organizar o país para receber o evento, que é a MAT. Essa empresa já está há muitos anos atuando no Brasil, e assim como a FIFA determina o tamanho dos estádios, a capacidade dos estádios, ela determina em relação à infraestrutura dos locais tudo o que é necessário. Ela vai dizer quanto de atendimento diário um aeroporto deve ter na cidade sede. Ela determina a capacidade de mobilidade do transporte público urbano de todas as cidades sedes no momento dos jogos. Elas têm que atender até 50.000 passageiros simultaneamente. E determina também a capacidade hoteleira, né, quantas cidades sedes devem atender, sem contar as especificidades dos hotéis que vão receber seleções. Aí tem metade da cama, metade do quarto, então tem uma série de especificidades. E quando o país aceita sediar o evento, ele ganha, né, uma premiação, mas ele também aceita essas condições que a FIFA impõe, ele tem que cumprir com isso. E eu vou trazer aqui, então, alguns dados mais específicos dessas áreas que eu comentei. O professor João já apresentou a cidade sede, todo mundo já está suficientemente com essa informação. E vou trazer, então, rapidamente o cenário dos aeroportos, dos estádios e mais especificamente da hotelaria. Então, aqui a gente tem as datas do início das obras e da conclusão das obras de todos os aeroportos das cidades sedes. Se vocês estão conseguindo visualizar bem, a maioria da data de conclusão é posterior ao evento. Né? Eles iniciaram as obras, mas já sabem que não finalizarão. É claro que cada aeroporto tem vários tipos de obra, são obras diferentes, tanto de saguão quanto de pista, né? Cada um tem a sua especificidade. O único que está sendo obra ali no Recife é porque não foi necessário realizar obras no local, ele já tinha a capacidade necessária, foi feita até uma obra na torre de controle, mas que já estava prevista. E o que está em destaque ali em vermelho do aeroporto de São Gonçalo do Amarante Natal é porque a Infraero divulgou que a obra já foi finalizada, mas de fato ela não foi finalizada. Por outras mídias e por imagens do local a gente percebe que não. E mesmo alguns desses que estão para inaugurar para a Copa, né, eles estão com uma situação bem precária. Essas imagens são todas atuais. Então aqui a gente teve, esse é o de Brasília, que esse é o que está considerado pronto, e ele está nessa situação. Acho que o professor comentou comigo hoje de Brasília, né? Eu também conversei hoje com um amigo que eu quero verificar por algum milagre, acelerou, ele disse, não, está ainda nessa situação. E esse é o de Natal que ficou pronto em fevereiro, pessoal. Está faltando alguma coisinha aí, né? Essa imagem, essa foto é minha, eu que tirei do Galeão. Tá? A gente não está tão coloridinha, mas essa é a área. Quem chega no terminal 1 estaciona o carro, tem que adivinhar como chega de fato no terminal. A sinalização e o acesso é esse aí, é por aí. Tinha até um caminhão de obra um pouco na frente desse operário. Então, tem os operários circulando, a obra acontecendo e as pessoas adentrando o espaço do aeroporto. Isso faz umas 3 semanas. Aqui em relação aos estádios de futebol, né? Então, vários já foram inaugurados, tiveram suas obras inauguradas ou reinaugurados, e os que estão destacados em vermelho ainda não estão prontos, eles têm previsão para essas obras terminarem, mas de qualquer maneira, nós sabemos que às vezes essa finalização da obra do estádio significa apenas a finalização da obra do estádio. O sujeito vai passar algum sufoco para conseguir chegar até o estádio. As obras do entorno muitas vezes não foram concluídas. E aqui também eu trouxe algumas imagens. Essa é a Arena Pantanal em Cuiabá, que é onde está pronto. Aqui o Itaquerão, né, do Corinthians, em São Paulo, aonde vai ser a abertura do Mundial.
ele não está com as obras de acesso finalizadas ainda, essa imagem também é atual. E essa imagem é do estádio do Beira-Rio, Porto Alegre, não sei se alguém acompanhou na mídia, mas eu acho que anteontem ou ontem que seria feita a licitação para qual empresa que iria assumir as obras do entorno. Essa foto é dessa semana. O estádio está pronto, mas não tem como acessar, não tem a infraestrutura de entorno. Ainda está sendo decidido nesse momento quem fará a obra. E a obra do estádio foi com recurso público e a prefeitura e o governo do estado estavam tentando passar então o entorno para a iniciativa privada. Agora, né? Essa semana. Vocês devem ter percebido que eu sou gaúcha, né, pela fala. Então tudo bem, porque a arena do Grêmio está pronta, né? Se não der aí, pode ir para o Grêmio, que lá já está tudo funcionando, a gente pode dar conta da Copa. E aqui, então, finalmente, a gente chega na parte da hotelaria, que eu gostaria de trazer para vocês. Essa tabela traz a média do valor das diárias dos meios de hospedagem nos meses da Copa e especificamente no mês, são 2 meses, né? E no preço médio das diárias em dias de jogos. Então, a nossa cidade campeã no aumento da tarifação é Salvador, que chega a aumentar 212%. E aí a gente tem, eu dei alguns destaques, né? O preço médio da diária em Cuiabá é de R$ 1.581,18, que é o valor mais alto de todas as cidades sedes. E a cidade que está com o valor mais baixo é Manaus, com R$ 375,67, e essa até diminuiu, é o valor da diária nos dias dos jogos. Mas, de uma maneira geral, a gente pode ver que tem um crescimento abusivo em grande parte dessas cidades sedes. Essa situação, ela talvez seja um problema para nós em relação ao legado, porque o turista, o participante, o turista que vem para o evento, ele é bem informado. Assim como eu consegui visualizar esses dados e trazer para vocês, as pessoas conseguem visualizar isso. Elas podem rapidamente pela internet fazer um levantamento de valor de diária e ver qual que é o valor em outro período e verificar o valor na época do evento e se sentir, de certa maneira, talvez assaltados, né? Não sei, mas de alguma forma podem se sentir lesados por esse aumento. E aqui nós temos algumas perspectivas que foram feitas em relação não só à situação do Brasil agora, mas também das outras Copas que ocorreram, né, que poderia haver uma diminuição da demanda hoteleira após a conclusão dos jogos da fase inicial nas cidades secundárias. E aí as atenções voltam para as cidades sedes. A facilidade de acesso poderia fazer com que os turistas venham para assistir aos jogos e voltem no mesmo dia, não pernoitando. Então, dessa forma, essa construção digamos que de leitos, de unidades habitacionais, como nós chamamos, as UHs, os hotéis, não seria ocupada. Isso já ocorreu na Copa das Confederações, um grande percentual dos participantes que não pernoitaram na cidade do Rio de Janeiro, eles vieram e retornaram. E as cidades que conseguiriam manter boas taxas de ocupação durante a Copa seriam as sedes principais, as que recebem seleções tradicionais ou as que recebem grande quantidade de jogos seguidos. E o caso das cidades de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro. De perspectivas mais amplas, nós podemos pensar que essa é uma visão pessimista, que o aumento da oferta hoteleira poderia gerar uma crise no mercado. Esse é um discurso principalmente dos hoteleiros, porque para aumentar a oferta de leitos exigida pela FIFA, o governo federal financiou a ampliação e construção de vários novos hotéis em todas as cidades sedes. Com isso, aumentou a oferta de leitos. E os hoteleiros defendem que não haveria
essa necessidade e que após os Jogos haverá ociosidade dessas vagas. E de fato os estudos apontam que em várias dessas cidades sérias haverá mesmo ociosidade da oferta hoteleira. Não tem nem prevendo crescimento do fluxo da demanda turística atual, ele não ocuparia essas vagas. E a perspectiva positiva seria que o evento traria uma visibilidade maior para o Brasil, para as cidades sedes, e que isso geraria, então, uma demanda potencial, ele atingiria a nossa demanda potencial, né? Aquele turista que ainda não veio para o Brasil, mas que a partir do impacto midiático do evento vai chegar então a esse turismo. O professor Noel deve comentar isso talvez depois em relação ao empresariamento urbano, né, que é uma teoria que vem sendo bastante desenvolvida e que tem muita credibilidade, de as cidades se valerem disso, de mega eventos, onde grandes ícones arquitetônicos, eventos ou movimentos importantes para entrar no mapa, né, para serem lembradas, para virarem destino não só de turistas, mas também de investimento, né, de novos capitais injetados nesses locais. E a hotelaria já está em alerta, né, os hoteleiros já estão reclamando e perceberam uma diminuição da taxa de ocupação no carnaval, no período do carnaval, e apontaram que teria sido por conta do aumento da oferta já para a Copa. Isso é um pouco complicado. Eu não consegui o dado do valor da diária média, porque o carnaval, como foi no início de março, esse indicador ainda não foi finalizado pelos órgãos que fazem esse controle. Teve uma fonte que disse que a diária média também deveria diminuir, mas eu não tenho essa confirmação. Na minha avaliação, a minha hipótese é que a ocupação baixou, mas a minha hipótese seria, eu apostaria que a diária média esteja mais alta. Então, equilibra, digamos que não perdeu, né, porque cobrou mais por essas vendas dos pernoites. Isso é um outro indicador da hotelaria que é o chamado RevPAR, que faz a mediação entre a diária média e a taxa de ocupação. De qualquer maneira, em média, 32% de ocupação paga os custos de um hotel. Ele se mantém com uma ocupação por volta de 32%. Então, mesmo 77% é uma taxa altíssima. Não são todos os locais que conseguem essa taxa de ocupação. Aqui eu queria trazer uma reflexão. Esses dados são dados levantados pelo Ministério do Turismo em 2012, entrevistando os turistas estrangeiros que estiveram no Brasil. Tem uma série de informações, eles buscaram traçar o perfil do turista estrangeiro, mas eu trouxe essas informações, que é a avaliação qualitativa dos turistas, né, o que eles gostaram. E aqui nós podemos observar que as avaliações positivas são hospitalidade, gastronomia, restaurantes e hotéis. E o que eles menos gostaram? Preços, telefonia e internet, sinalização, rodovias e aeroportos. Nós podemos observar que o grupo dos bem avaliados são da iniciativa privada. Está falhando, né? Eu estou percebendo, mas vamos embora. E as avaliações piores são dos serviços públicos. Então, um mega evento desse porte, se bem planejado, poderia de fato facilitar a melhoria desses serviços que nós temos uma avaliação pior, uma avaliação mais negativa. Em relação à questão dos preços, né, a gente sabe que os altos impostos que são cobrados e pagos no Brasil geram esse custo, mesmo com a nossa taxa cambial. Ainda assim, o Brasil é um país caro para o turista, tanto europeu quanto o norte-americano. Então, os investimentos que seriam de ordem pública para
as melhorias necessárias para a Copa, trariam então essa mudança de cenário, uma melhoria de fato do que os turistas internacionais estão reclamando. E os serviços privados já continuariam com essa boa avaliação. Aqui eu deixei alguns dos locais onde eu busquei esses dados para vocês. E eu gostaria de apresentar os dados de um empreendimento hoteleiro para vocês avaliarem essa questão dessa reclamação, digamos, da ociosidade, de uma possível ociosidade da oferta hoteleira local após os eventos. Por que eu vou trazer esse dado para vocês? Porque, na minha avaliação, a nossa rede hoteleira vem sendo um pouco desrespeitosa com o cliente, na medida em que nós praticamos uma diária média muito alta. O Rio de Janeiro está entre as 3 cidades do mundo com a maior diária média, tá? É Rio de Janeiro, Nova York e Paris. E os serviços nem sempre são tão qualificados e não condizem com o valor que é cobrado. Mas é fácil a gente criticar e falar. Então, eu vou trazer aqui um dado para vocês para comprovar o que eu estou falando. Por uma questão ética e talvez até por uma questão legal, eu não vou informar qual que é o estabelecimento, mas vou caracterizá-lo e isso é o que nos interessa aqui nesse momento. Esse é um hotel de pequeno porte na cidade do Rio de Janeiro, com um organograma simples, né, com poucos colaboradores. Ele tem 24 suítes, 7 quartos, 72 leitos. Tem o valor dos diários, mas depois tem uma outra tabela que mostra, né, que aqui tem por apartamento para uma pessoa, para 2 pessoas, para 3 pessoas, alta temporada, baixa temporada. A gente pode ver que tem uma variação aí de 187 até 570 reais, né, de valor de diária e apartamento em alta ou baixa temporada. Para a Copa do Mundo, esse hotel está cobrando 630 reais por dia. E não pode ser feita a reserva somente por um pernoite. Tem que ser feita a reserva no mínimo para 3 diárias. E eu vou passar rapidamente porque não nos interessa, né? Aqui mas eu tenho as taxas dele de ocupação, de média 2011, 2012. Eu vou chegar aqui numa tabela final que faz um comparativo para a gente visualizar o quanto que esse hotel lucra. Eu tenho certeza que todos vocês aqui presentes, se tiverem dinheiro para investir em hotel, vocês investirão, porque é um negócio que está com um lucro extremamente elevado, né? A gente tem aqui o total de despesas e logo abaixo a receita somente diárias, porque eu não consegui a outra informação. Mas dá mais ou menos uns 30 mil reais de lucro líquido para o proprietário desse empreendimento. E vejam só, então, as avaliações desse empreendimento nas redes sociais. Esse hotel não tem frigobar, ele tem um mínimo de serviços, né? As notas baixíssimas, os que aqui não está falando, até não está tão ruim essa avaliação aqui. Aqui diz, hotel ruim, não seja a próxima vítima, não se hospede, a suíte que eu fiquei é terrível. Então, é um negócio ruim, um serviço ruim, o cliente não gosta, e dá 30 mil reais de lucro líquido por mês. Imagine se o cliente estivesse satisfeito. E vocês viram as características, é um hotel de pequeno porte na zona sul do Rio de Janeiro. Eu jamais conseguiria esses dados num hotel de grande porte. Isso ninguém divulgaria. Como eu disse, né? Eu consegui de maneiras que eu não posso revelar, né, essas informações aqui. Eu também não estou falando qualquer hotel, mas para a gente ter uma ideia do quanto que esse negócio é lucrativo, do quanto que se ganha desse setor. Então, talvez até o aumento da oferta equilibre um pouquinho mais o mercado. Porque no momento isso é muito bom. Está todo mundo ganhando dinheiro, está todo mundo pagando colaborador,
mas isso é um imediatismo do empresariado local. Isso não tende a durar por muito tempo. Não vai ser assim sempre. E esse acréscimo da oferta de leitos, talvez faça com que esse lucro seja reinvestido no negócio, que se compre então frigobar para os UHs, que se melhore, para nós respeitarmos os turistas, para nós tratarmos bem e com dignidade quem se desloca de tão longe para vir aqui nos visitar. Então, eu quis trazer essas informações para compartilhar com vocês e depois estaremos à disposição para perguntas, só não responderei qual que é o papel que tem sobre tortura, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Boa noite a todos, muito prático, quero agradecer o convite para estar aqui. Não vou falar de novo minha mãe mortinha, porque minha mãe, infelizmente, já faleceu, que seria breve, está adiantado da hora. Não é? Muito bem, e eu sou o quarto último, geralmente vai acabar repetindo coisas que os colegas também colocaram. Eu vou dividir minha apresentação em três pequenas partes. A primeira é uma mera apresentação do nosso grupo de pesquisa. Eu sou professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo, daqui junto com a Escola de Engenharia, e nós temos um grupo de pesquisa chamado Grandes Projetos de Desenvolvimento Urbano, Laboratório de Globalização e Metrópole. Pelo nome, a gente trabalha com grandes projetos, a gente investiga investimentos em grandes projetos, não de uma perspectiva da economia estricto senso, e também não de uma perspectiva se a estrutura do Estado é uma estrutura pensionada ou não, logo seja, não. Nós entendemos, nós analisamos por meio de determinadas dimensões, saindo desde uma dimensão que a gente chama de política institucional, um texto que emerge do projeto Comercial para o Mundo, por exemplo, né? Passa por uma dimensão simbólica, o que representa isso em termos da população, em termos de discursos e das ordens de justificação desses grandes projetos, enfim, nós temos uma articulação interinstitucional com o Laboratório Estado, Trabalho e Território da Natureza, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, certo? E estamos, neste momento, desenvolvendo um projeto nacional, através de uma carta convite do CNPq, avaliando o projeto Arena Maracanã. O CNPq, juntamente com o Ministério dos Esportes, foi uma demanda do Ministério dos Esportes, e pediu para avaliar essas intervenções relacionadas à Copa do Mundo. Feita essa breve apresentação, ainda estamos no tempo do City Marketing, né? Então, vou fazer um pouco de marketing para a nossa produção, nessa primeira parte, para quem estiver interessado em discutir um pouco os legados. Eu acho que falar legado é muito complicado, eu prefiro falar mais em vários legados dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e de outras iniciativas. Constam aqui, desde o nosso grupo de pesquisa, seguido acreditado pela UESC, em colegas da UESC, o jogo continua, mega eventos esportivos e cidade, e convido a todos, no dia 23 de maio, para o lançamento do livro que ganhou o edital, que foi o único grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, que ganhou o edital desse livro, o edital da EDUF, a Copa do Mundo e Cidades, Políticas, Projetos e Resistências, na Livraria Travessa, no Rio de Janeiro. Além disso, nós vamos ter a realização da segunda versão da Conferência Internacional Mega Eventos de Cidades, que vai ser a primeira versão, foi feita aqui na UF, na nossa Escola de Arquitetura, e a segunda, ela fica no Rio de Janeiro, no de Engenharia, de 27 a 30 de abril, com todos os convidados, que são pesquisadores do mundo inteiro, avaliando mega eventos esportivos. Tem gente da Grécia, tem gente da África do Sul, tem gente da Inglaterra, enfim, gente dos Estados Unidos, do Canadá, também de pesquisadores brasileiros, buscando exatamente essa grande discussão que eu aqui vou alterar um pouco mesmo, ao invés de falar de legado, quem ganha e quem perde nesse tipo de iniciativa baseada nos eventos. Então, isso eu fechei a primeira parte. A minha segunda parte, ela diz respeito um pouco, que me parece interessante, nós
buscarmos compreender como é que surge, de onde nasce essa ideia, onde o Rio de Janeiro hoje desponta o Brasil como um todo, através das 12 cidades-sedes. Foram 12 cidades-sedes, só um parênteses. A FIFA tinha pedido 10, o Brasil já colocou mais 2, os custos, enfim, estão sendo práticos ali. Se pediu mais 2, e em capitais a gente se pergunta para quê? Você fazer um estádio em Cuiabá, você fazer um estádio em Manaus, um investimento brutal. Mas isso eu deixo para minha última fala, eu vou pegar apenas alguns pontos, a última faixa também eu falo isso, vou pegar apenas alguns pontos. Mas por que quero concentrar aqui no Rio de Janeiro? Me parece que é um excelente laboratório de pesquisa, os processos que estão acontecendo em toda a cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque é uma questão, um entendimento nosso, nós não podemos falar de qual público isolado no Rio de Janeiro, nós temos que falar de qual público de Olimpíadas. São dois grandes eventos que trazem uma responsabilidade, um gasto enorme para a cidade. Mas de onde se origina, olhando assim, de onde que a gente pode identificar a origem dessa tendência que o Rio de Janeiro está passando neste momento? No nosso ver, isso não começou agora, isso não começou como o colega bem colocou, parabenizar o colega aqui, quer dizer, na articulação de um pacto federativo, onde as 3 instâncias se articulam, né, a partir da Copa do Mundo das Olimpíadas, né, onde o PT, o senhor Luiz Inácio Lula se articulou com o senhor Sérgio Cabral do PMDB, e depois o Eduardo Paes, depois não, foi o Eduardo Paes aqui, que acabou redundando em outras obras. Aí, no livro, que nós não podemos ver fora desse processo a grande intervenção urbana, que se trata de um processo intenso de valorização fundiária urbana, né, que é o projeto Porto Maravilha. Bem, no nosso ver, isso se inicia na década de 90, mais especificamente em 1993. O Estado do Rio de Janeiro, depois da década de 80, aqui, a maioria das pessoas muito novos, né? A década de 80 foi considerada a década perdida. E o Rio de Janeiro, que tinha uma centralidade no país, e que, de certa maneira, resgatou essa centralidade, o Rio de Janeiro padecia de um vazio de projetos nessa época. César Maia, eleito em 1993, com uma proposta, para quem não conhece a história do senhor César Maia era colega nosso, da USP, professor da Faculdade de Economia. Foi exilado, depois retornou para o Brasil. César Maia se elege prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e se elege prefeito da cidade do Rio de Janeiro com um discurso já bem diferente dos tempos que ele era, que a gente chama vulgarmente de esquerda, um resgate do que ele chama da ordem urbana e da democracia urbana. E ele se dizia o legítimo representante capaz de resgatar essa ordem, capaz de colocar o Rio de Janeiro no seu local, no justo local da cidade, que merecia ficar, tendo em vista ser uma caixa de ressonância do país. Posição essa que estava sendo perdida para Curitiba, e para nós, planejadores urbanos, era uma espécie de meca, onde todo dia, 5 horas da tarde, nós teríamos que nos agachar em direção a Curitiba, porque Curitiba dava tudo certo. No Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro estava sendo submetido a um caos urbano, onde vemos pessoas em Copacabana, pessoas em Tijuca, dizendo o seguinte: bom, eu quero sair, eu não tenho o direito de andar pela cidade, porque tem esse monte de camelões aqui, então nós precisamos resgatar a urbana. Como se o trabalho informal fosse um crime, e como fosse opção de trabalhadores informais irem para a pilotagem. Tá certo? Bem, mas o César Maia foi eleito e ele trouxe o modelo Barcelona. César Maia é uma pessoa muito inteligente, não muito inteligente. O modelo Barcelona, contudo, esse modelo ele não trouxe na sua totalidade. O colega falou que do modelo Barcelona, não do modelo, mas ele lembrou a cidade de Barcelona como um sucesso do ponto de vista das Olimpíadas. Se nós revertarmos a história, Barcelona foi contra a ditadura do Franco. Barcelona foi esvaziada durante muito tempo. No nascimento, não no nascimento, mas na força e na potência da União Europeia, a Espanha sendo inserida no mercado da União Europeia, Barcelona resgatou isso daí e foi um projeto
numa cidade que já existia noção de planejamento. O plano Cerdá, são nomes que vocês não conhecem, o plano Cerdá, o plano Cerdá estava presente, e todo um conjunto de medidas que o senhor César Maia trouxe para cá. E a partir da gestão do senhor César Maia, a despeito de não serem os mesmos políticos que continuaram, esse projeto de cidade continuou vigorado. Ele fez o seu, que era seu secretário de urbanismo, que era Luiz Paulo Conde, prefeito, e depois o secretário, depois ele retorna ao prefeito, e por último, o antigo secretário dele, que é o senhor Eduardo Paz, passa a ser o seu opositor político e alcança a prefeitura já no seu segundo mandato, sendo que nesse segundo mandato ele é eleito com 60% dos votos válidos, que é um percentual bastante importante. Muito bem, a despeito dessas disputas e dessas divergências políticas, a cidade do Rio de Janeiro continua na pauta. E há, o que o colega que acabou de sair lembrou muito bem, este projeto de cidade, há uma articulação transescalar do ponto de vista dos entes federativos, e é por isso que conseguiu ir adiante. César Maia tentou isso nos Jogos Pan-Americanos, só que nos Jogos Pan-Americanos, enquanto, se não me falha a memória, era Alckmin que vinha para cá como candidato à presidência do PSDB, ele ia para uma área dos Jogos Pan-Americanos, para a Vila Pan-Americana, e Lula, como candidato, ia para o estado região. Então, isso mostra um pouco as disputas políticas na nossa cidade do Rio de Janeiro aqui. Tá certo? Então, a gente identifica, lá na década de 90, exatamente o nascedor desse novo projeto de cidade. Um projeto de cidade antenado com o padrão de desenvolvimento do capitalismo global. Nós não podemos falar do capitalismo brasileiro só, nós temos que falar desse padrão global, que é um padrão, que alguns autores chamam de paradoxal, porque o capitalismo só vive da produção de mais-valia, e a produção de mais-valia só existe no chão da fábrica. Fábrica essa, que seja só a fábrica no chão da obra civil, ou lá que seja. E esse padrão, ele é um padrão paradoxal, porque ele articula um autor de Campinas chama de macroestruturas financeiras e industriais. Há uma produção industrial cada vez mais conta do desemprego tecnológico, e há uma expansão brutal das finanças. E capital fictício nada mais é do que extração de mais-valia da produção propriamente dita. Muito bem. O Rio de Janeiro, então, aparece nesse projeto e se consolida a partir das disputas dos diversos grupos e coalizões políticas. E hoje nós estamos vendo no Rio de Janeiro a consolidação do projeto da Copa do Mundo e do projeto das Olimpíadas. E a cidade hoje começa a padecer por essas obras. As pessoas aqui que moram no Rio já devem estar sentindo isso. Eu, como professor, eu tenho uma aula às 8 horas da manhã e já estou vendo alunos falando assim: bom, eu saí de casa às 6 horas da manhã, não consegui chegar aqui, tive aqui 9 horas, coisa do gênero, por conta que a cidade parou. A cidade parou porque nós temos hoje uma intervenção de valorização fundiária do projeto Porto Maravilha, uma transferência de terras públicas à iniciativa privada, com dinheiro da Caixa Econômica Federal, assumindo todos os riscos, projeto de cidade, que é a cidade olímpica do Rio de Janeiro. O custo social disso, enquanto padrão de desenvolvimento da cidade, bem, eu não tenho dados, até porque não é da minha área, nós estamos pesquisando dados, mas eu não tenho dados muito precisos sobre isso. Mas nós temos que pensar a que custo essa cidade olímpica está sendo implantada. E aí eu entro na terceira e última parte da minha modesta e breve intervenção. O colega falou das emoções, foi bem lembrado. Eu não vejo, melhor dizendo, eu acho muito difícil se falar em legado. Legado para quem? Vocês são muito novos, acredito que a maioria, lamentavelmente, de vocês flamenguistas, enfim, né, eu não sou um sofredor, eu sou botafoguense, mas eu estou fazendo essa brincadeira porque o Maracanã que eu conheci era um Maracanã que acolhia 200 mil pessoas, que tinha
houve mais, que não tinha recurso, ou seja, que você podia agregar no espetáculo esportivo as diversas classes sociais que hoje existem no Brasil, eu aconselho a vocês fazerem uma visita. Eu, como sou um sexagenário, eu pago só R$15. Vocês, que são muito novinhos, vão pagar 30. Os flamenguistas, os botafoguenses, os tricolores, os vascaínos, vão num jogo lá e vão pagar mais de 100, 150, lá que seja. Maracanã virou um shopping center, a transformação. E não é à toa que o nome estádio muda para arena. Porque tem que ser. O projeto é se transformar numa arena multiuso, que a ideia do futebol não mais agrega só a ideia do futebol. A ideia é agregar um conjunto de espetáculos lá na ponta. Contudo, a sua capacidade foi reduzida para 76 mil pessoas, de 200 mil para 76 mil. E depois que o governo entra com dinheiro, ele faz uma licitação e vem, concede a iniciativa privada a gestão. Foi um seminário do grupo de engenharia, coisa de 2 anos, se não me engano, e a pergunta que se fazia é o seguinte: tudo bem, Maracanã, eu estou até aqui com o engenheiro que eu acabei de conhecer, o Gabriel, que trabalhou numa marca, tudo bem, essa tecnologia toda está sendo transferida, esse conhecimento para os nossos engenheiros, e quem vai cuidar da manutenção desse estádio? Como vai se cuidar disso? O Maracanã foi modernizado, só que o Maracanã, que eu conhecia, ele acabou. Não existe mais. Aí alguém pode perguntar assim: poxa, mas ele acabou, tudo bem, está hoje bonito, tudo, mas acabou um símbolo, acabou um patrimônio histórico. Eu sei que para engenheiro civil, às vezes, é um pouco difícil de se falar em patrimônio histórico, mas um lugar onde emoções de um coletivo nacional. Eu conheci gente que foi a Brasil e Uruguai em 1950, que nunca mais voltou a Maracanã depois da derrota do Brasil. Ou seja, onde um conjunto de emoções coletivas do esporte efetivamente nacional caracterizado e que integrou, inclusive, depois de algumas vezes, a população negra dentro do esporte, e isso está hoje aí colocado, esse patrimônio nosso foi todo destruído. Então, os colegas engenheiros civis terem uma ideia, eu entrevistei o senhor Ícaro Júnior para o presidente. Aliás, nos aprendeu muita educação, abriu as portas. Ele é presidente da EMOP. E lá, nós estamos na entrevista, nós perguntamos qual era o índice de nacionalização da Constituição do Maracanã. Eu estava até contando ainda há pouco aqui para a Gabriel. Né? Aí ele falou: 45% dos materiais usados na obra de reforma do Maracanã são importados. Eu falei: bom, é o quê? A tensoestrutura da cobertura? O que mais? Falta de descarga de goleiro. Aí eu disse: poxa, mas isso é baixíssima tecnologia. Você não fabrica falta de descarga de boa qualidade, mas gera alemães, ótimos. Enfim, nós ficamos parvos, né, ao constatarmos que 45% do Maracanã hoje foi reformado com materiais que vieram de fora. Como é que fica a memória deste país? Como é que fica a engenharia deste país? E como é que fica a arquitetura do Maracanã? Em 1950, no final do governo Vargas, estava representando o sucesso da engenharia e da arquitetura nacional do Brasil, se projetando como nação, em outro contexto, evidentemente, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Em um outro contexto, diga-se passagem, mas esse símbolo estava se projetando, né? Enquanto representante do país. Como é que ele fica agora? Para além disso, o Maracanã é um complexo esportivo, feito pelo Maracanã, pelo estádio Sérgio de Barros, estádio esse que forma atletas para as Olimpíadas, pelo Parque Aquático Gilberto Maia. E ainda tem uma escola, que é padrão municipal, chamada Escola Frederic Reis. A FIFA, eu não saberia, não escapou agora, o Comitê Olímpico Internacional diz o seguinte: nós precisamos de estacionamento, vamos destruir tudo isso. Vocês viram as manifestações, as copas das confederações se transformaram na copa das manifestações. Para fazer estacionamento, hoje no Rio de
de Janeiro, que era um centro de formação de atletas, não tem um centro de formação de atletas que vai sediar uma Olimpíada. Vai gostar de falta de planejamento assim no inferno, não é mesmo? O estádio Sérgio de Barros atendia, agora está voltando a atender 10.000 pessoas, incluindo ginástica para idosos, ginástica para excepcionais, ginástica para portadores de deficiência, todo um projeto social que se materializava ali, ele ficou fechado durante o tempo. A escola Frenihaus, que é uma escola modelo, seria fechada. Aldeia Maracanã, ali tem muitos problemas, aquele no Museu do Índio, ali tem muitos problemas, sim, tem muitas facções, grupos indígenas, sim, e acabou sendo despejada. Esse é o legado que nós vamos receber do Maracanã, mas tudo é beleza. O Estado, vocês podem passar, para quem passar pelo Maracanã em volta lá, podem ver o Sérgio de Barros totalmente destruído. Tivemos a oportunidade de conversar com administradores desse Estado, que nós precisamos uma Olimpíada. A questão da mobilidade urbana, que o colega falou das emoções. Bem, acho que colocou muito bem a questão das emoções, e eu, se eu conseguir aqui, eu vou abrir o mapa, eu peço paciência para vocês. Alguém não tem expressão? Oi? Já foi, já foi. Vamos assim. Senhor, a questão das emoções aqui, que eu vou mostrar para vocês, só um mapa. Isso eu não preparei para aqui, isso já estava pronto. Em inglês, me desculpa, uma apresentação do exterior para os filhos. O mapa é ruim para a gente reproduzir. Cada campo vermelho desse é um loteamento de periferia informal ou é uma favela. Dados da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. E são os limites do BR-2. Isso são os anéis olímpicos, que estão mais ou menos, seguem o modelo usado nos Jogos Pan-Americanos de 2007, e a ideia seria uma lógica distributiva do espaço da cidade do Rio de Janeiro, levando-se equipamentos esportivos para diversas áreas do Rio. A questão é que acabou a coisa sendo concentrada na Barra da Tijuca. Por motivos, não precisa disputar muito. Os problemas relacionados que o colega levantou de emoções aqui são problemas gravíssimos. O colega da economia falou muito bem, são pessoas que moram há muitos anos em determinadas áreas e que, de repente, têm suas casas numeradas pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Alguém já parou aqui para pensar? Se acorda de manhã, chega o sujeito, vestido, Secretaria Municipal de Educação, que é SNH 516, e você vai pedir informações, não, plano, o que nós estamos fazendo, e no outro dia chega a polícia, e chega o caminhão da prefeitura, e vamos direto para, ora, cadê a lei? Mas aí tem um problema. A FIFA, agora é o negócio da FIFA, como disseram bem aqui. E o país perde a sua autonomia. As Olimpíadas é um negócio do Comitê Olímpico Internacional. Vocês sabem quem dá o visto de entrada no país para os atletas? É o Itamaraty? Não. É o COI. O país perde a sua autonomia enquanto nação em função de um negócio. Então as emoções estão ocorrendo ao arrepio da lei. Nós estamos participando, acabamos de ganhar um prêmio, acabamos um grupo, acabamos de ganhar um prêmio com uma comunidade que vocês já devem ter ouvido falar, que é a comunidade de Lodógrafo.
comunidade do Odontódromo, mas do lado do Parque Olímpico tem documentos que provam que ela tem a posse da terra, mas não são aqueles documentos usuais. O governo já reconheceu. Hoje, a liminar que uma defensora pública dentro da comunidade foi derrubada e a demolição da Vila Autódromo começou a se transferir para o conjunto habitacional chamado Parque Carioca. O governo que aceitou um evento vir para o Brasil e um negócio, como é que o governo vai cumprir as demandas desse negócio? Ele vai cumprir as demandas desse negócio num determinado período de tempo. E é por isso que nós estamos a caminho de uma situação de emergência. Então, há uma emergência por parte do Estado de implementar um mega evento, trazer visibilidade para o país. E essa emergência acaba trazendo a coisa que nós temos dentro de um regime democrático, que é a exceção, onde a lei não vale mais. E é por isso que nós estamos caminhando para uma cidade olímpica da exceção e da exclusão. Será que nós vamos poder falar em legados a partir disso? E não é a senha para isso tudo. Estas são as famosas PPPs, parcerias público-privadas. O governo entra com dinheiro, os empresários, o seu empreendedorismo. O patrimônio é passado através de concessão para a iniciativa privada. É claro que o setor, como a colega falou, o setor público não tem esses estratos dos aeroportos. Os aeroportos teve uma questão aí, então, mas tem sido as disputas, se privatiza ou não, passamos muito tempo assim. Mas é claro, é uma questão de orientação de desenvolvimento do país, onde se prioriza mais se investir em estádios de futebol, que diga-se de passagem, a África do Sul está pensando em destruir os estádios, que acabou de construir. Meu Deus, vai ser chuperiano assim no inferno, não é mesmo? O colega dele economista sabe disso, que é destruição criativa. Você cria um estádio, você constrói um estádio caríssimo, para menos de 10 anos depois você destruiu. Estão pensando em fazer isso. Então eu acho que nós temos que refletir sim. Eu acho que o Brasil não pode ficar à margem do mundo sim. Nós temos que refletir porque há um custo social que nenhuma tabela está ainda contando. São as emoções, são as pessoas morrendo nas filas dos hospitais públicos e a desqualificação do próprio setor público. Quando você constrói algo, reforma algo e entrega para a iniciativa privada, nós estamos dizendo para nós mesmos, servidores públicos. Quer dizer, nós, alguns estão dizendo, não, vocês não têm capacidade para isso. Então, acho que nós temos que refletir bastante sobre o que significa o Brasil inserido neste tipo de, especial a cidade do Rio de Janeiro, inserido neste tipo de política de desenvolvimento vinculada aos mega eventos, onde a gente poderia estar pensando outro tipo de política, no caso do colega que você falou muito bem, uma política industrial mais estruturada e uma política industrial que não nos levasse aonde a gente está. Desculpe se não, eu teria muito mais a falar, mas eu fico por aqui, seja mais trabalho. Obrigado. Boa noite a todos, meu nome é Silvia, sou da Unisulã, de Bom Sucesso, e fiquei sabendo desse evento pela própria UF, e gostei muito, e eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora. Até que os alunos não dá para mim. Quais são as perspectivas em termos de número e qualidade de leitos a serem oferecidos, a mais a respeito dos eventos que o Rio está sediando? Copa. Aí ela colocou uma observação. A qualidade se refere ao tipo de classificação. Bom, tinham várias situações na pergunta, eu vou começar pelo final. Em relação à classificação. O Brasil tem um sistema de classificação hoteleira muito recente e voluntário, com pouquíssimos hotéis classificados. Em todo o estado do Rio de Janeiro só tem um hotel até o momento classificado. Tem vários em processo de classificação. Então, digamos que não vai ter tanta influência nesse sentido, de a Copa poder impulsionar um
processo de massificação hoteleira do país. E tem como objetivo uniformizar o tipo de serviço, em relação à tarifa, em relação às estrelas, para o cliente poder saber o que ele está consumindo. E quando o Ministério do Turismo iniciou com esse processo de classificação hoteleira, foi um processo bem longo, fizeram benchmark em vários países do mundo, foi com vistas aos grandes eventos que o país sediaria, mas teve pouca aderência. Em relação à qualificação, o nosso parque hoteleiro já é qualificado, ele já tem uma infraestrutura internacional, com tecnologia que teria em qualquer outro país do mundo. Então vai ter um aumento da quantidade de leitos, vai ter um aumento da oferta. Mas digamos que uma mudança significativa, uma transformação significativa, não vai ocorrer porque já passou por esse processo de internacionalização da hotelaria. O que modificou especificamente para a Copa, e não só na cidade do Rio de Janeiro, mas todas as cidades sedes, foi a ampliação de diversos empreendimentos hoteleiros para poder atender às seleções. Então, o país terá uma quantidade significativa de centros de treinamento padrão FIFA, e de fato vai ter que ter muita criatividade para pensar em como manter o uso desses espaços. Eu conheço alguns empreendimentos que já vêm fazendo contatos com os clubes futebolísticos, que são grandes empresas do país hoje em dia, como já foi falado aqui, para depois essas empresas futebolísticas, digamos assim, nem esse termo, mas todo mundo compreendeu, usarem esses espaços como centros de treinamento, como formação de profissionais, porque tem às vezes em alguns desses empreendimentos 2 campos de futebol para a FIFA, todo aquele aparato de academia, piscina quente, piscina fria, para os atletas. Então isso está sendo construído no Brasil inteiro. Isso é novo, isso não tinha até então. E tem alguma parte que eu não respondi na questão? Eu acho que era isso. Então, obrigada. Boa noite, meu nome é Elson. Primeira vez também. Quero participar. Gostei muito das informações. É muito importante, a gente fica só centrado em detalhes técnicos. Hoje nós teremos uma aula sobre bombas e tal. E eu gostaria de começar por aí. Claro, um contraditório muito forte, eu vejo na observação do professor e do Glauco, não um contraditório entre os professores, mas o que foi destacado realmente, esses investimentos são para uma classe da população. Eu acho que o professor observou bem ali, falou quem quer é a classe pobre. Isso com certeza. É lógico para nós, enfim, estudantes, a expectativa foi colocada de oportunidade de emprego, de todos os investimentos. Então, se quisessem comentar rapidamente esse aspecto, os meus professores, o professor de economia, né, que propôs o bem claro na aprovação, na apresentação, quem quer a pobre, e o Glauco, né, que levantou essa questão, realmente, que vai dar desde a questão cultural até a questão das desapropriações, realmente parcelas da população do país, e particularmente dessa cidade, acabam não participando desse processo. Obrigado pela pergunta. Dizer que, na verdade, a minha apresentação, a minha posição em relação ao evento Copa do Mundo, é uma posição de que o evento, na verdade, traz muitos benefícios. Tem os seus impactos negativos, logicamente que tem. Na economia, a gente fala que não existe almoço grátis, né? Quer dizer, sempre vai ter um efeito colateral. Cabe, na verdade, na hora de planejar, você tentar, quem está à frente do planejamento, tentar minimizar esses impactos. Quer dizer, a questão do, por exemplo, em relação às remoções, em relação à falta de recursos para outros tipos de serviços, como saúde e educação, eu acho que você pode
trabalhar com essas informações de uma forma que você venha minimizar esses impactos negativos sobre a população, principalmente a população de baixa renda, que, como eu coloquei, na verdade, é a população que mais sofre, perde, uma vez que praticamente não participa do evento. Participa tudo bem, vendo jogo em casa, vendo jogo no espaço público, mas de qualquer forma, em termos de. Tem a questão do emprego temporário, alguma coisa parecida, mas uma participação mais efetiva é muito pouco significativa, né? Então, por isso que eu entendo que a organização, o planejamento tem que ser voltado para tentar minimizar esses impactos. Em relação a aproveitar a fala para até comentar o posicionamento do professor Glauco, né? Em relação à questão do Maracanã, em relação à questão da Copa em si. Professor, a minha posição em relação a isso é que a Copa, na verdade, é um evento para quem tem. Primeiro, quem conseguiu comprar ingresso, né? Porque eu tentei comprar ingresso e não consegui. Segundo, é quem tem recurso para pagar para ir ao jogo. A gente sabe que, até pelo valor do ingresso, não é só da Copa. Hoje, o ingresso, por exemplo, no jogo do Flamengo da Libertadores é de R$100, é de R$120. Então, na verdade, quer dizer, o futebol é uma coisa da elite e não é uma questão da Copa, mas é uma questão da própria sociedade que aumentou, o mercado, aumentou muito os preços e tudo. Então, na verdade, você tem jogar mais isso para cima da Copa, eu acho que não é bom. A gente tem que olhar com uma tendência realmente de você. Como professor de economia, eu até falo, eu acho que eles não fazem conta, porque mais vale você cobrar, por exemplo, R$30 e ter 40 mil, do que cobrar 100 e tem 10 mil, por exemplo, ter 5 mil no estádio. Então é só uma questão de fazer conta, até para o empresariado esportivo, você ganha pela quantidade, você tem que pensar em ganhar pela quantidade, não somente pelo preço. Então, a minha posição em relação a reforçar, a minha posição em relação à Copa é que é um evento que traz muitas vantagens, mas que, dada a dificuldade que o Brasil tem em relação a planejar, em relação a fazer a gestão, principalmente de recurso público, porque todo mundo acha que recurso público não é de ninguém. Então, cada um faz o que quer com o recurso público. Então, dado isso, quer dizer, isso não é só na Copa, é em tudo. Em tudo você vê que o recurso público é tratado como um recurso que não pertence a ninguém. Então, se você puder levar a sua parte, pode levar a sua parte. Então, essa mentalidade que eu acho que tem que mudar em termos de gestão, do cuidado com o dinheiro público, saber que, na verdade, para a iniciativa privada, por exemplo, ter um bom resultado, é porque a iniciativa privada olha para a eficiência, para a eficácia no uso desse recurso. Se um dia a gente conseguir chegar nessa racionalidade do uso do recurso, possivelmente a gente vai ter um resultado melhor também. Agradeço também a pergunta do colega. Não é questão de estar contra a Copa em si, é uma questão de opção de usar a Copa como opção para desenvolvimento. Essa é uma questão que pode ficar clara. Sobre a questão da transformação do Maracanã e da redução da população, dos espectadores, eu acho que está havendo uma elitização de um esporte que é um esporte popular. Isso para mim, e isso é uma opção de desenvolvimento também, né? Porque eficácia e eficiência para quem? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que, em algum momento, falar, para quem é isso aí? Eu vou pedir desculpa, mas eu vou ler um pequeno trecho que diz respeito a investimentos públicos de um artigo do nosso livro aqui, dos Jogos Pan-Americanos. Então, diz o texto: conforme o Tribunal de Contas da União, foram gastos 3,5 bilhões de reais na realização dos Jogos Pan-Americanos. A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro arcou com 37%, 33,7% desse total, 1,2 bilhão. O governo federal comprometeu pouco menos da metade,
1,6 bilhão, e o restante foi assumido principalmente pelo governo estadual. Desse modo, cerca de 80% do custo total do evento foram arcados pelo setor público, desfazendo o mito da participação do setor privado nos investimentos na iniciativa. Essa é uma questão que eu acho que o país deve pensar para onde vai drenar os seus investimentos. E se for para a realização de um mega evento, para a espetacularização da vida, do mundo e da vida, sem problema, mas quem ganha de novo e quem perde? Essa é uma questão que eu acho que nós temos que discutir. Tá certo? Me parece que esse é o ponto central. E claro, está, ninguém vai culpar a conta em si, não se trata disso. Se trata da opção de desenvolvimento em que bases o governo brasileiro se colocou para receber. O governo brasileiro foi o único que se colocou para receber a Copa do Mundo. E a FIFA falou, eu quero 10 estados. O governo brasileiro falou, não, eu quero 12. Eu acho que é esse tipo de coisa que nós temos que perceber. E como é que um país como o nosso, talvez seja a primeira e última Olimpíada, primeira não, mas a última Olimpíada um país, desculpe aí, colegas, da venda, não estão aí, um país terceiro mundo, como o Brasil. Tá certo? Porque os custos estimados estão na ordem, aí eu estou pegando dados do jornal, 30 bilhões de dólares ou reais. 30 bilhões de dólares. Num país como o nosso. Bom, legados. O empresariado do Rio de Janeiro, claro, a fonte é o Globo pode estar com o setor do Globo, o Globo não é um amante monolítico, tudo aquilo. Empresários do Rio menos otimistas. Alta da inflação e efeitos menores da Copa do Mundo das Olimpíadas reduz expectativas para o Estado. Onde está o desenvolvimento? Para quem o desenvolvimento? E o outro que o colega da economia já falou, que está aqui da missão do Globo, FIFA registra lucro recorde. Bola de ouro. Graças ao Mundial no Brasil, a entidade arrecadou 3,2 bilhões em 2013, ou 20% mais que no ano anterior. Bom, e a pactuação, vamos fazer com isso. É possível se fazer essa pactuação? Seria possível se fazer essa pactuação com a FIFA? A França fez uma Copa do Mundo. Se não me engano, o estádio Marcelo não foi destruído. A França pôs o pé e falou, nós queremos aquele estádio que será reformado nos planos, mas que vai se manter aquele patrimônio. Será que não poderíamos ter feito isso? Será que era necessário destruir o Céu de Barros? O país precisa de uma Olimpíada e não tem lugar para preparar atleta. Isso é um nonsense, gente. Por mais que a gente possa dizer, não é nem mais o caso do futebol. Eu acho que fica difícil para nós que gostamos de futebol. Mas as Olimpíadas, como é que fica isso? Será que o sistema de BRT está efetivamente resolvendo a mobilidade urbana do Rio de Janeiro? Tem dúvidas. Tem dúvidas. Será que está efetivamente resolvendo? Esse modal é o principal modal que seria interessante para se optar. Ele está conectando o quê? Bem, são essas outras questões que estão aí.